bichas, 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 covardes! Olá, eu sou a Mariana. Eu sou o Diogo. E eu sou o David. Bem-vindas ao Bichas Covardes. Um programa sobre cobardia e coragem queer, Em defesa das manas oprimidas, E em ataque contra todas as bestas homofóbicas, transfóbicas lesbofóbicas. bifóbicas e pessoas estúpidas em geral. Fogo, este foi Isto o foi mau. sincrónico. Uau, Então. obrigada, Diogo. Bem-vindas a mais um podcast. Na edição de hoje temos as músicas paneleiras que mudaram a nossa vida. Em seguida vamos fazer uma bichas intervention sobre descrição e bichas discretas e como nós temos alguma coisa a dizer contra isso. E no final vamos ao consultório bichas, Consultório Bichas. onde respondemos a mais uma carta das nossas queridas bichas Amigas. pela internet fora. Então, entrando na música paneleira que mudou a nossa vida, hoje temos uma escolha que tinha Clichê? de acontecer. Clichê, exatamente. Olha, Mais tarde ou mais cedo. Obrigado, Mais Mariana. tarde ou mais cedo ia acontecer, Por porque essa- de ícones e divas clichês, Sim. é a única que tem 4 dedos desta... Não sei. Ou tinha. Conteúdo. Anyway, É a única conteúdo político. a música de hoje Antes. chama-se Quando nós nascemos. Human Nature e é de uma artista singelamente chamada de Madonna. E vamos ouvir a música desde já. Something true. Oops, I didn't know I could talk about sex. I must have been crazy. Did I have a point of view? Oops, I didn't know I could talk about you. What was I thinking? And I'm not sorry. I'm not sorry. It's human nature. It's human nature. And I'm not sorry. I'm not sorry. I'm not your bitch. Don't hang your thoughts on me. It's human nature. Express yourself. Don't repress yourself. Express yourself. Don't repress yourself. Express yourself. Don't repress yourself. Portanto, express yourself, don't repress yourself. Portanto, expressa-te, não te reprimas. I'm not your bitch, don't hang your shit on me. Portanto, esta é a nossa escolha no contexto de bichas discretas. É, portanto, bichas amigas, expressem-se. Não há necessidade para se reprimirem. Mas já entremos nesse tópico já a seguir. O que é que nós temos a dizer sobre esta música e sobre a Madonna? Eu Caras bichas Eu colegas. tenho a dizer sobre o videoclipe, porque o videoclipe desta música tem uma coisa bastante interessante que se calhar na altura não se via muito, é que sexualiza o corpo masculino exatamente da mesma maneira como sexualiza o corpo feminino, mesmo tipo de movimento, mesmo tipo Ok, de apresentação, isso é interessante. sim. E E em excitante ao vinil? mesmo tempo. Sim, vinil. É vinil, estava a pensar se seria cabedal, mas não, Não, tem aqui é vinil, uma... é muito brilhante. É engraçado. Não sei. Cabedal era caro. Era, enfim. Tivemos aqui a É pensar... Madonna. Já que íamos pôr finalmente a música da Madonna, que outras músicas é que podíamos escolher? Eu estava muito inclinado para uma que se chama Não. Justify My Love, porque tem um vídeo, Mas isso muito é só a tua interessante. opção com o vídeo. O vídeo é muito giro. vídeo lindo. Mas eu acho Como que esse quase vídeo até... todos os vídeos dos anos 90 da Madonna são muito bonitos. Mas eu até acho que esse vídeo é um bocado na sequência deste. É um nível a seguir de sexualização em relação a este vídeo. Ok. E esse Acho vídeo mesmo tem, esteticamente é muito parecido. tem muita androgenia e tem... E o erótica. Sim. O vídeo. Mas, O vídeo. sadly, a Madonna hoje em dia já não tem um cariz assim tão, não sei, provocatório, rebelde, interessante, Com conteúdo. com conteúdo. Eu gosto muito da Madonna. Mas eu acho, Madonna é Madonna. eu continuo a dizer, nós não podemos exigir às pessoas que estejam no pico, que sejam um pico permanente. Sim, é verdade. Não... Estejam permanentemente no, Os picos, no- pela sua no natureza, máximo da sua implicam capacidade criativa. A menos questão é, eu gostava que ela fizesse música que ela própria gostasse, não música porque está... Música que está na moda. Como é que Ela- sabes que calhar ela não gosta. gosta? Não me cheira. Não te cheira? Quem faz isso é a Cher, por Eu exemplo. nunca cheirei, por Eu acaso. sou maior fã da Cher que qualquer uma de vocês, bichas amigas, possam conhecer, mas o problema é... Para com essa cara. Sim? O problema é, a Cher não faz a música que gosta. Quando faz música, que agora já é muito raro, ela não faz música que gosta, ela faz a música que está na moda, que vai vender. Faz. Mas Sim. a Cher nunca teve uma mensagem política particularmente forte. mas Agora tem no Twitter. Mas E a, mesmo Madonna, assim, e a Madonna tinha. Houve uma Madonna certa tinha, a altura Madonna tinha, principalmente não nos anos 90, tinha. Mas as pessoas também E 80, têm, suponho, mas as pessoas um também têm direito de ter uma... Ser comerciais. Sim, de ser comerciais, é uma escolha Ah delas. sim, eu não digo que não. E por outro lado, também não sei até que ponto é que a Madonna nessa altura não teve essa mensagem, porque essa altura era isso que ia vender e era isso que a permitia
tornar-se numa grande artista e atingir um determinado status. Não sei, pá, não sei Não se é? é tanto por aí. Anyway, de qualquer forma, é uma música interessante e são posições interessantes que a Madonna se calhar já teve mais do que tem agora, mas que era tudo sobre as pessoas expressarem-se e expressarem a sua sexualidade e Claro que é Express muito- Yourself também. Tem muito a ver com o tema que nós vamos falar hoje. sim, por isso é que nós escolhemos Que é, esta música. E a Sobre Secret. as bichas Secret and Shira. discretas. Sim, As bichas discretas que não se expressam. sim. E as bichas coitadas que não se podem expressar. Mas então, Mariana, não deixa falar. mas então entrando no tópico de hoje, a nossa bichas intervention, relativamente a bichas indiscretas, bichas discretas, isto começou porque alguém veio falar comigo a dizer que nós muitas vezes criticávamos as bichas discretas e a pessoa perguntou na altura, mas qual é que era o problema de sermos bichas discretas, não é? Não podemos ser pessoas naturalmente reservadas? Ou o problema quando nós não retiramos a possibilidade dos outros de serem reservados? E pronto, houve uma... Portanto, há aqui umas coisas interessantes que nós podemos falar sobre isto, porque é um discurso muito comum as pessoas dizerem que são discretas e muitas vezes masculinas no contexto dos homens gays e do engate online. Mas então, Can't se calhar... host. Mas então, se nós conseguimos definir uma bicha discreta, o que é uma bicha discreta? Caras bichas amigas. Eu falo por conhecer histórias de outras pessoas. Mas então, Mas eu conheço muitas mulheres Sim. LGBT que se dizem discretas QB. Há aquelas que são discretas do... Discretas que Deixa eu explicar, porque agora estou a pensar em duas pessoas diferentes. Com níveis de discreção diferentes. Uma é ninguém pode saber, e se alguém faz menção de coisas gays ao pé dela é tipo... Sim, A outra, toda a gente sabe que é queer. sim. Não esconde, mas omite. Mas eu acho Em que há situação de aqui- emprego, por exemplo, Sim. sem necessidade. Mas acho por que exemplo. há aqui dois níveis de ser discreto e discrição. E que depois é uma pessoa que se veste de maneiras alternativas, estás a ver? Que é Tem cabelos um- com cores e que é, etc. eu sou discreto porque muitas vezes está associado à questão das public displays of affection, como é que isso diz em português? Demonstrações públicas de afeto. Não é? Portanto, eu sou discreto, eu não dou beijo na rua, eu não dou a mão, eu não sei. E depois há outro lado, que é as pessoas que às vezes acho que também usam. Sou discreto no sentido de que estou, portanto, que sendo um homem não sou feminino, ou que sendo uma mulher não sou masculina. A cena Acho da- que as pessoas acho que também é usado nesse contexto. Lá Muitas está, da vezes. mulher eu acho- masculina é raro. Eu acho que nem sequer... Mas Porque com- não é desculpa, Diogo. Porque não é classificado como sou discreto ou sou mais discreto ou sou menos Ok. discreto. Mas não- eu acho que muitas vezes, em relação a essa questão do homem, ser mais, acho que nem sequer é muitas vezes uma questão de ser mais ou menos masculino. Eu acho que muitas vezes, isto agora no sentido em que isto aparece muitas vezes, não é? De abordagens, não é? De homens, que o que eu vejo Olha. muitas vezes é quando perguntam se tu és discreto ou masculino, ou discreto e masculino, nem sequer é saber propriamente se vai perceber. Se há uma maneira de perceber ou saber da tua sexualidade, da tua orientação sexual. Não precisa de ser necessariamente da expressão se a pessoa é mais feminina ou não. Mas Pode ser depende, simplesmente se não é? tu estás Tens uma fora do bandeira- armário ou não. Ah, Se ok. calhar simplesmente estás fora do armário, independentemente de seres mais ou menos masculino, já é suficiente para seres catalogado como não discreto. Sim. Entretanto, andei a ver, a procurar na internet o que é que queria dizer para a internet, tipo, ser-se discreto, ou neste caso, do contexto de ser gay e ser-se discreto. E no Urban Dictionary, que é aquela fonte de sinónimo de significados mais informais, Sim. discreto, a primeira associação que havia com discreto vinha no contexto de os homens casados que tinham relações discretas no sentido em que eram infiéis às mulheres, com outras mulheres, e portanto eram homens que tinham relações discretas ou que eram discretos nas suas relações. E depois a segunda e a terceira era logo discreto é o homem gay que não quer que se saiba que ele é gay, portanto que vive escondido num manto de privilégio heterossexual e que depois tem a sua Suposto sexualidade privilégio. escondida e que muitas vezes era sinónimo de ou estar mal resolvido consigo próprio e não querer que as pessoas soubessem, ou de que andava também a atrair outras pessoas no contexto das suas relações monogâmicas. Portanto, isto é a internet. Quer dizer, é engraçado como os homens gays foram quase responsáveis por pôr um peso gigantesco na palavra discreto, tipo, tirar para mim, não é? Eu lido tão mal com a minha sexualidade que a palavra discreto agora tem, não sei, parece que tem um significado quase. Porque eu se pensar em se me vieres perguntar se me disseres para eu pensar em alguém discreto, a primeira coisa que me veio à cabeça era uma colega minha do secundário que era muito caladinha.
Nós durante 3 anos praticamente não ouvimos a voz dela. E para mim isso era uma pessoa discreta, que era uma pessoa cuja presença não se notava a sua presença, ponto final. Mas normalmente, quando este contexto surge, não é nada disto. A pessoa quando está a dizer que é discreta não está nada a dizer que não se nota a sua presença. Isto não se nota a sua pesquisa. Sim, e que isto muitas vezes é usado no contexto de não visibilidade. Portanto, eu não quero que saiba a tua isto ou aquilo. E acho que quando as pessoas, e, portanto, voltando à cena inicial, porque é que é problemático as pessoas serem discretas? Eu acho que eu não tenho nada contra as pessoas serem reservadas, não é? O problema é quando tu escondes uma parte de ti que é importante e, portanto, fazes com que todas as pesas como tu deixem de existir na sociedade. E depois isso, claro, promove um conjunto de preconceitos e discriminação, porque aparentemente nós não existimos quando... Ao contrário, nós existimos e andamos todos escondidos com medo de sermos visíveis, como se fosse um bicho, as pessoas perceberem que nós estamos à volta delas. E o problema, e agora pegando exatamente na pergunta que foi feita, não é? O que é que nós temos contra os secretos? Não é que a questão não é tanto estas situações que nós referimos e que se identificam como discretos, não são tanto pessoas que são de facto pessoas reservadas, mas são pessoas que se estão a definir em oposição a outras pessoas. Ou Ou seja, seja, põe uma conotação grande em ser visível, exato, não é? E que não se definem simplesmente com o facto de... Primeiro elas não estão a usar a palavra discreta, mas o que estão a dizer é eu não sou visível. E eu não sou ativamente visível. Ou seja, eu esforço-me por não ser visível, se for preciso. E depois, regra geral, esta afirmação surge sempre com uma conotação negativa noutra pessoa. Ou seja, aquela pessoa não é discreta. Eles estão-se a definir por oposição. E veem isso como uma coisa má. Sim, porque depois, a ser-se visível vem um conjunto de preconceitos, que é ser-se exibicionista, é querer-se chamar a atenção, é ser-se uma pessoa... Não sei, é porque há este estereótipo do ativista LGBT, que é uma pessoa... Do não ativista, ponto. Não? Do ativista, sim, mas neste caso também Uma tem pessoa que muita... quer chamar eu não percebo a conotação negativa da cena do chamar a atenção. Eu acho que também tem a ver com muito da cena de... Tem a ver com um bocadinho de transfobia, que é de os homens andarem vestidos às mulheres e andarem tipo a dar má reputação aos gays sérios que são machos e portanto... E não é só... Não é, além disso tudo, eu vejo muitas vezes também, quando esse tipo de afirmações tenho visto ao longo dos anos, que há quase uma culpabilização da pessoa não discreta. Ou seja, a discriminação que eu sofri e sofro... É por tua culpa, porque és um membro dos Village People. Exato, mas não se deve à pessoa que me está a discriminar ou à falta de formação cívica da pessoa que me está a discriminar. Deve-se ao facto desta outra pessoa ter-me dado mau nome. Sim. Não é? Como se a discriminação começasse pelo comportamento errado da vítima do grupo vítima de discriminação. Eu lembro-me muitas vezes... Porque não há heteros exibicionistas ou que querem chamar a atenção. Primeiro não é, tem a questão de ser exibicionista, não tem de ser necessariamente uma coisa má, não é? Até porque isso, olhando para a origem, ou para um dos grandes significados da palavra, tem a ver com mais um fetiche, ou uma questão sexual de mostrar os órgãos genitais em público. Mas hoje em dia, não é? Exibicionista tem a ver com mostrar aquilo que normalmente está escondido, ou ter o prazer de mostrar coisas, ou partes do nosso corpo que não estão normalmente expostas. Ou chamar a atenção. Mas aqui a questão é que eu lembro-me acho que desde o início, quando comecei a lidar com este conceito de ser discreto no contexto LGBT, tinha a ver quando eu falava como, por exemplo, olha, então vamos à marcha, ou vamos fazer qualquer coisa que seja política e seja pública, as pessoas vinham logo, não, eu não quero estar associado, ou ser uma pessoa maluca, que anda a descer a rua aos gritos, a dar uma imagem, não é? E logo a seguir diziam, e purpurinas. Exatamente. E logo a seguir diziam, porque estaríamos muito melhor em termos de direitos se não existissem essas atividades e essas marchas, que essas marchas só fazem as coisas andar para trás. Portanto, quer dizer que até a visibilidade que é negativa, não é? Eu por acaso estava a pensar, eu gostava de dizer uma coisa, estava a pensar, quando vais à origem da palavra do exibicionismo, quando é um bocadinho como fetiche, não é? Como o fetichismo, sim. No sentido de mostrar o que está escondido, não é? E é um bocado isso, por isso é que as pessoas, o discreto, no fundo, acaba por ser uma palavra quase o exibicionista, a definição como oposição exibicionista é exatamente isso, porque as pessoas sentem-se ofendidas por as pessoas estarem a mostrar algo que para elas devia fazer só parte da vida privada, faz muito parte, tem muito a ver com aquele discurso da vida privada, exatamente. De não faz mal nenhum eu ser gay, mas é a minha vida privada, não é a minha vida pública. Normalmente... Exatamente, associado a isto vem as pessoas a acharem que a sexualidade tem a ver só com a minha vida sexual, com aquilo que eu faço dentro de casas, que não tem nada, ninguém tem a ver nada com isso. As pessoas não perceberem a diferença entre a orientação sexual, que é aquilo as pessoas por quem se sentem atraídas,
com as atividades sexuais que as pessoas fazem. E não é? depois há questões que não, né? Se for uma questão de identidade ou expressão de género, há coisas que têm de ser visíveis, não é? E que o facto de serem visíveis é que também as valida, não é? As pessoas verem-nos como nós queremos ser percepcionados ou eu expressar-me como realmente me sinto. Portanto, ser reservado, quer dizer, não sei. Não sei. Não, o problema é que a questão é exatamente aqui. Uma pessoa ser reservada não tem mal nenhum. O problema é que esta palavra não está a ser aplicada a pessoas que são reservadas. Esta palavra está a ser aplicada a pessoas que acham que determinado tipo de comportamentos deviam permanecer no Escondidos. foro privado. Exato, a cena é ser escondido, porque quando as pessoas querem dizer reservado, mas querem dizer escondido, que é eu andar a esconder partes da minha vida que são basilares de mim próprio, das minhas rotinas, não é? Se eu estou numa relação, quero andar com essa pessoa à vontade e dar-lhe carinhos quando me apetece. Portanto, não fazer isso implica esconder uma parte da minha vida, não é ser reservado, não é? E mais criticar o que não esconde. E até porque depois há aqui uma coisa interessante que é a questão da vergonha, que é quando nós estamos numa sociedade, como é que se toda a minha vida eu fui ensinado para ter vergonha de uma parte de mim, e que de repente eu puxo a carta, não, eu é que sou uma pessoa reservada, e não é porque eu tenho nada de vergonha, nem que seja uma coisa de vergonha, não. Admite que foste ensinado para teres vergonha de ti próprio e que estás apenas a reagir Mas é preciso ter... para isso. é não preciso Está ter ligado ba- com tudo, não é? É preciso ter bagagem emocional para conseguir fazer isso. Não é, É não é preciso que é ter qualquer pessoa... inteligência emocional. Não é, não é qualquer pessoa a qualquer altura da sua vida que consegue. Sim, a óbvio. pessoa arranja um mecanismo de defesa, não é? A determinada altura sofre pressões da família, dos pais, da sociedade, e a determinada altura arranja uma mentirinha para si para sobreviver. Que é isto: eu não estou a sofrer pressão nenhuma porque eu é que sou assim muito controlado. E até conseguir livrar-se da mentirinha que arranjou para sobreviver é muito complicado. Sim, e depois há aqui uma questão, é que ser visível custa, não é? Na nossa sociedade tem repercussões negativas, não é? As pessoas olham, às vezes, há mesmo casos de violência, não é? Em determinadas situações, especialmente com pessoas trans, a violência é muito maior. Portanto, é um trabalho que nós temos de fazer para nos tornarmos visíveis, que as pessoas, toda a gente nos invisibiliza, não é? Mesmo quando as pessoas às vezes veem, mas são mesmo? Ou é mesmo? Explica-me lá que eu não estou a perceber. É um trabalho que nós temos de fazer ativamente para esclarecer as pessoas de uma coisa que não está correta. E, portanto, é esse esforço que faz com que a sociedade ande para a frente, não é? Com que as pessoas percebam, não, existem pessoas desta e desta forma e que temos de tratá-las como tratamos qualquer outra pessoa. E, portanto, parar isso é parar o processo civilizacional, o progresso civilizacional, não é? Mas, Ok. e voltando um bocadinho atrás ainda à pressão psicológica que estava da pessoa, a pessoa criar esta sua pequena história de ser discreta, não é? Para sobreviver às pressões que sofre. Eu acho que isto depois vê-se muitas vezes depois o efeito que isto tem nas pessoas, na autoperceção da pessoa. E o que eu tenho visto ao longo do tempo é que muitas pessoas que se veem de forma muito discreta e masculina, depois os comportamentos que criticam no outro e que acham pouco discretos e pouco masculinos no outro, são muitas vezes comportamentos que as próprias pessoas até têm, Sim. só que simplesmente não conseguem vê-los em si. Isso faz lembrar há muitos anos quando tomei café com uma pessoa e a determinada altura o rapaz disse-me que eu tinha um bocadinho de tiques com as mãos. Tiques com as mãos. Eu disse, pá, Tá bem. Eu adoro essa palavra. eu disse, está bem. Queres que eu deixe de ter mãos, é isso? Não, eu disse, está Vou bem. falar com os braços atados atrás das costas. a Para partir mim, de agora. alguém dizer-me que eu tenho tiques com as mãos é mesmo dizer que eu tenho sobrancelhas. Pronto, está bem. Sim. E depois assim, logo a seguir, o rapaz disse-me que eu também costumava ter, mas a minha mãe criticou-me e eu corrigi. Uau, nunca tinha ouvido isso. E a pessoa não teve, eu tive, a sério, fez-me aquilo que houve uma parte de mim que doeu por dentro por aquela pessoa, porque não é que aquela pessoa tivesse mais, Lamento, não então. teria certamente menos tiques que eu, Que seja o que isso medo. for, mas não teria movimentos mais contidos que os meus, mas claramente esta pessoa, eu naquele momento sentia que aquela pessoa deve ter sofrido a vida toda Pois e não. deve continuar a sofrer. Porque aquela pessoa ainda hoje, constantemente, olha para outras pessoas e pensa, aquela pessoa está a mexer as mãos como eu não posso. Porque a minha mãe não deixa. Express E eu yourself, acho que don't isto- repress yourself. exato, mas eu sinto isto e tenho ao longo dos anos sentido isto em várias pessoas, quando as pessoas me começam a dizer que são muito discretas, são muito masculinas e depois percebe-se que estão muito controladas. Eu lembro agora não queria estar aqui a fazer um rol de histórias, mas lembro também num certo jantar de anos, onde só havia mulheres e gays, e as mulheres não sei a orientação sexual de cada uma Sim. delas, mas os rapazes sei que eram todos gays. E a determinada altura chegaram dois rapazes e um deles estava a falar com muita voz, sentava-se muito direito, eu não consigo explicar muito bem, mas é muito direito, com uma voz muito grossa, e esteve o tempo todo a explicar que estudava jornalismo e que queria fazer jornalismo de desporto porque adorava futebol. E à medida que as garrafas foram rodando naquela mesa,
Ele continuava a falar de jornalismo de futebol, mas já tinha um botão aberto da camisa. Estava fechado até acima, já tinha um botão aberto. Depois Ok, abriu menos outro. mal. Depois abriu outro. E depois começou a dizer Ah, que queria ser na jornalista altura- da Eurovisão. Não, e determinada altura o rapaz queria, a mesma de ser jornalista de desporto, mas estava com um tom de voz diferente, com uma postura física diferente, com uma maneira de vestir diferente, super descontraído, super à vontade. Isso Era uma acontece pessoa, quando as pessoas era uma vão- pessoa muito mais simpática e interessante, mas claramente havia uma fachada Sim, inteira nós temos ali. máscaras, as pessoas têm todas máscaras. Mas era uma máscara que tinha a ver com Sim, corresponder a com uns... ser discreto e masculino. fugir de um estereótipo. Exato. Que caiu. Sim. A pessoa ficou à vontade para beber uns copos. E isto faz muita confusão, que esta parte que as pessoas magoam-se muito a si mesmas a tentar corresponder a esta imagem que lhes foi imposta. Sim, pois também nós temos aquela questão de sendo uma sociedade machista, procuramos Papéis de muito... género são muito rígidos e um homem que tem a expressão feminina, credo, que horror! Onde é que já se viu? E portanto isso também é alimentado por ser Isso- uma isso pessoa vem- discreta, basta- que não foge à norma da expressão de género. E pronto. Inclusive, eu não sei se Eu isto... gostava de saber porque é que gestos com mãos estão associados a mulheres. Olha, isso é uma boa pergunta. Não é? Porquê? Tipo, ok, este gesto está associado a italianos. É porque um Os homem... italianos supostamente são muito expressivos com mãos. E o quê? Os italianos... Não Olha, sei. há essa cena. Tipo, é gay ou é italiano? Ah. Não sei se é aquela história Nunca do... tinha ouvido isso. Nunca ouviste essa? Não. Normalmente é gay ou é inglês, mas... Mas não sei se, Tô fora. tem a ver com aquela Discordo coisa de com homem, todas. homem que homem não expressa emoções. Pois, calhar também tem a ver Não com sei isso. se vai, não sei se é por Será? aí. Mas será que tem a ver com... Não é só, não precisa ser racional, pode ser um animal, tem é que ser um animal frio. E não é uma coisa. Não, podes expressar emoções, desde que elas sejam raiva. Mas pronto, Milhões. então aqui a questão é que a solução é sermos genuínos, não é? Portanto, menos ou mais reservados é nós sermos genuínos e expressarmos aquilo que nós sentimos que temos necessidade de expressar, não é? Também não temos de andar aí à maluca para expressar tudo e mais alguma coisa que não sintamos, não é? Mas a verdade é que é um esforço que se faz e é um esforço que tem um benefício grande para a sociedade, para as pessoas à nossa volta e muitas vezes também é um... por exemplo, para nós próprios, nós ficamos não é? Porque temos coisas escondidas, temos fantasmas e quando nós os confrontamos e quando expressamos aquilo que sentimos, depois isso funciona para nós às vezes, não é? Mas é, Como assim Diz isso. expressar o que não sintamos? Não, estava aqui a dizer, não, também não seguir esse caminho, não achar que temos que se não nos estamos a expressar o suficiente. temos... É que Certo? isso está-me a Não- soar ao discurso que normalmente me chega de pessoas hétero do género. Epá, aquele gajo tipo, quando está contigo, na boa, assim, beber um café sozinho, está-se bem. Agora, quando está com os amigos gays, de repente começa a fazer assim umas cenas. E epá, está para ali a exibir-se como se aquilo fosse... Eu juro que eu tive esta conversa anteontem. Mas isso depois... E eu tentar explicar a uma pessoa, olha, se calhar ele quando está contigo no café não se sente à vontade para ser ele próprio, porque tem Sim. medo porque és um estúpido. E nós também nos expressamos de maneiras diferentes com pessoas diferentes. não é? Exatamente, nós... Eu concordo plenamente, mas a cena é que Sim, estava-me a puxar sim, para claro, esse tens discurso. razão, sim. Mas acho que não era isso que estavas a dizer. Estavas a dizer é que Não, a não pessoa, estava, a pessoa sei não que tem, não há um nível de indiscrição que nós temos que atingir. Já, nisso, não não é? é? Sim. Opa, depois também há Sim, aqui eu uma acho que questão... No fundo, deixa-me Diz. fazer isto. É como diz a Madonna, não é? O mais importante é não nos reprimirmos a nós mesmos. Ou seja, não Exatamente. limitarmos a nossa expressão, seja do que for, pela Sim. expectativa imposta pelos Pois há outros aqui de duas fora. coisas também que eu acho que é. Acho que nós temos um problema com a liberdade, não é? E portanto, isso é liberdade a mais. Ou tipo, não expressas aquilo que tu queres, mas agora de repente queres ser quê? Não, portanto, acho que tem de ser trabalhado o esforço por nós sermos cada vez mais livres e não tipo caímos nos moldes de sermos todos chatos, aborrecidos, invisíveis e discretos. E depois aqui havia outra coisa que eu esqueci. Também há muita gente que há de argumentar já sei. que existem moldes gays, por exemplo, e que para seres gay, para teres o cartão de sócio, tens que gostar ou conhecer certas coisas, como a Eurovisão, ou a Madonna, ou a Liza Sim. Minnelli, ou a Lady Gaga atualmente. Mas não é necessariamente errado, julgo eu, uma pessoa que não gosta necessariamente da Lady Gaga, por exemplo, Sim. um rapaz gay que não gosta necessariamente da Lady Gaga, dizer que gosta e aprender sobre para se encaixar num determinado grupo. Isso é fatela, já. Mas eventualmente essa pessoa vai se perceber que não precisa daquilo. Cultural, não é? Sei lá. Mas isso é como qualquer porque coisa. Isso acontece muito, digo eu, na adolescência. Ou quando a pessoa se descobre Sim, e que é um queremos bocado sempre tipo, não, eu encaixar-nos em preciso, grupos, não é? queremos sempre encaixar-nos em grupos. Sim, mas isso é aquela coisa. O Temos ideal... sentido que pertencemos. Tu vais tentando fazer essas coisas, Yep. mas o ideal é a determinada altura encontrar os teus pares, não é? Óbvio, não, concordo plenamente, não é isso que eu estou a dizer. É só que também como é muito criticado a cena do chamar a atenção, Sim. porque é que há de ser assim tão mau uma pessoa
querer se encaixar até certo ponto, obviamente. Eu não estou a Sim. dizer, tipo, mudem todos os vossos pontos de vista para se encaixar e receber o cartão de E sócio depois- que é não, mas arco-íris. Pois é uma coisa interessante a propósito disso que é, não há mal nenhum em chamar a atenção. Aliás, quando nós falamos de ativismo, é fulcral nós chamarmos a atenção para questões que estão erradas e que precisam de mudar. E, portanto, mudar mentalidades é chamar a atenção para questões que as pessoas não estão a pensar, estão a tratar mal ou não, sei lá. Portanto, Sim, chamar claro, a atenção é um ato político, portanto, ser visível e às vezes fazer exibicionismo, não é? Portanto, nós pensamos e às vezes manifestações em que as pessoas se despem, não é? Isso tudo tem um contexto, portanto, nós achamos, chamar a atenção ou fazer exibição é mau. Não, as coisas têm um propósito, têm um contexto. Há pessoas que tiram prazer daí, há pessoas que gostam de ver. Portanto, vamos permitir-nos. É um ato político, regras, Sim, e portanto não se digo eu. escondam, mas não se escondam. Eu levo com que eu levei a minha vida toda com tu só queres chamar a atenção, olha a Mariana a chamar a atenção. Pá, uma pessoa não pode ter cabelo azul para se exprimir. Mas enfim. O facto Enfim. de eu dizer várias vezes que sou bissexual especificamente, Uhum. tipo, vê lá, pronto, está bem, és gay, ok, mas tens que especificar que és bi sempre. Eu tipo, tenho. Chamar a atenção para o facto de bi-invisibilidade. Sim. E Sorry, pronto. go on. Acho que a única coisa que falta a dizer acerca disto é o que fazer quando nos deparamos com isto no nosso dia-a-dia, não é? Mas o que fazer quando nos esperamos com o quê? Com Bichas a discretas? exigência de descrição. É como a Madonna. Mandar à merda? Não tenho que lidar com a tua merda. Eu gosto mais da I'm not perspectiva your do... bitch, don't Não me hang vou your castrar shit por on causa me. dos teus medos, não é? A minha experiência é mais porquê? É Que é pois. porque a pessoa A minha diz, também. porque é que tens que E pá, falar, e eu acho, postar essas coisas? Porquê? Porquê eu é que acho não posso? que nós sentimos todos. E as pessoas normalmente param porque não têm argumento. Eu acho que nós sentimos todos, mas em Comigo alguns discutem porque momentos. eu sou mulher. Nós sentimos todos em alguns momentos da nossa vida que precisamos, sei lá, de nos esconder ou controlar algumas coisas que nós precisamos. Portanto, isso é normal, porque estamos numa sociedade também que nos educa para isso. Portanto, mas a questão é nós pararmos e pensarmos, mas espera lá, isto é um medo natural ou isto se calhar é uma coisa que eu posso, sei lá, ultrapassar, desconstruir, porque isto depois às vezes ser discreto afeta a nossa autoestima, afeta as nossas relações, não é? Quando nós nos expressamos, não é? Afeta seja com quem estamos, isso depois tem implicações, não é? É normal tu queres defesas na tua vida, mas tens de saber quando é que precisas dessas defesas e quando é que não Exatamente. precisas. Porque estar sempre com uma muralha à nossa volta impede-nos de contactar com o outro e com o mundo. Não é? Sim, Tanto... Há altura em que nós temos que levantar o escudo, outras alturas Sim. nem temos de defender. Lembro-me uma vez de me dizerem que nas relações entre pessoas do mesmo sexo, uma das grandes causas das pessoas se separarem e das relações não correrem bem era por estarem em níveis diferentes de dentro do armário. E que por umas estarem sempre a querer ficar lá dentro e outras já estarem cá fora e não quererem ser puxadas a por dentro, depois esse confronto é que criava muitas barreiras e conflitos e, Ok. e Pode enfim. ser. E pronto, é isso, não é? Sobre bichas discretas, façam um esforço por confrontarem os vossos medos. Mas no é assim fundo que eu tenho. conseguimos passar a nossa mensagem, que é o nosso problema não é com pessoas reservadas e calmas, o nosso problema é único e exclusivamente com pessoas que se definem por oposição aos outros Sim, porque e que de maneira a tentar impor a sua descrição a toda a gente sim, Pessoas que se reprimem, portanto, e que tentam reprimir os e que outros. tentam reprimir os porque há outros. aqui uma coisa também que eu me esqueci de dizer, que é assim, eu acho que o ativismo também pode ser reservado. Há espaço, não é? Porque tu podes, sei lá, isto se calhar eu não sei o que é que tu queres dizer, mas Eu ia dar um exemplo. nós podemos ser visíveis sem sermos, sei lá, Revolucionários. não, se calhar ser visível na sociedade é ser revolucionário, mas nós podemos ser visíveis sem ser, sei lá, escandalosos no meio que as pessoas tenham medo na sua cabeça, não é? Porque há pessoas que associam Sim, coisas sim, diferentes sim, a ser sim, sim, visível. Ser visível pode ser muita coisa diferente, pode ser só dar a Exatamente. mão, ou pode ser, claro, andar nu na rua a chamar a atenção para X coisas, não é? Portanto, há graus diferentes de visibilidade e nem tudo é, enfim, não sei, consegui explicar o que eu queria dizer. Sim, no fundo que as pessoas têm direito de estar à vontade no seu forma mais ou menos visível, não podem sentir-se mal com a visibilidade do outro. Sim, exatamente. Eu acho que se calhar se uma Ou não pessoa se devem. sente ofendida por nós, por exemplo, estarmos sempre contra bichas discretas, se sentem ofendidos com esta afirmação, se calhar têm um problema. Oh. Se calhar deviam repensar e desconstruir esse vosso... Não, mas isso é verdade, não é? Se Pois nós é. temos problemas com a visibilidade dos outros, isso é muito Tens problemático, não é? exatamente, lá Especialmente está. porque as coisas raramente nos afetam. Sim, porque Enfim. normalmente, raramente uma pessoa vem se queixar da falta de descrição porque alguém foi para o Facebook da pessoa postar fotografias dela a fazer alguma coisa, não é? É Sim. porque as outras pessoas fizeram sobre si mesmas alguma coisa. Isso é um problema. E então, entramos na nossa terceira rúbrica, é...
que Vamos? se chama... Consultório Bichas. Bichas. Ah, Ai, thank Eles you. There you acompanham-te go. assim. Então quem é que vai Tenho ler saudades. quem é que vai ler a carta desta semana? És tu, Mariana? É sempre a Mariana que lê as cartas. Enfim. Então está aqui. Força. A bicha desta semana diz-nos... A bicha desta semana diz-nos. Não nos cumprimentou ao início. Eu ia direitinho para Queridas bichas, vírgula, mas podes acrescentar. Está lá no Eu não gosto de formulário. acrescentar. A maioria dos meus amigos sabe que sou queer e aceitam-me e são maravilhosos e fantásticos. Mas venho de uma família que eu sinceramente não sei avaliar se me aceitariam ou não. São católicos praticantes que já deram a entender que a homossexualidade e tudo o que se relacione não é errada desde que não seja na família deles. Por outro lado, sei que podem mudar de opinião caso lhes diga. Mas tenho muito medo do que me pode acontecer caso não me aceitem. O que devo fazer? Um abraço LGBT. Obrigado pelo abraço LGBT. Devolvemos-te Obrigada, o bicha abraço amiga. LGBT. Nós fizemos um podcast sobre como sair do armário, portanto fazemos a referência para se calhar ires ver esse episódio, mas respondendo-te na mesma, o que é que nós temos a dizer? Esta bicha amiga que... Bom, antes de mais, quer dizer, eu acho que a primeira coisa a dizer é que as pessoas têm que sair do armário ao seu próprio tempo. Uhum. Não há uma altura certa para sair do armário, não há uma idade de chave específica, em que a pessoa chegou àquela idade e pô, saiu do armário. E por isso a pessoa tem que... Só ela mesma é que pode decidir quando é que se é a altura certa de falar com a família ou não. Uhum. Só ela é que Acho- conhece a família dela. Obviamente. Sim. E nós temos sempre surpresas, independentemente do qual nós achamos que as pessoas vão reagir Boas ou más. mais ou Boas ou menos más. bem. As pessoas surpreendem-nos sempre. Aqui a questão que eu acho que é importante é primeiro nós vermos, pensa no que é que pode acontecer em termos de questões de resultados Questões negativos. práticas. Não é? Tipo, se estás dependente da tua família, se calhar tens de ter mais cuidado em que isto acabe por correr mal, não é? Se tens alguma forma de alternativas se as coisas correrem mal, depois é pensar que não tem de ser se calhar um caminho out para toda a gente ao mesmo tempo, se calhar escolhe uma pessoa em quem tu mais confies, te possa dar mais apoio e fala com essa pessoa e depois vê se há margem para falares com o resto. Se achares que é muito duvidoso e que as coisas podem correr mal, pá, nem sempre nós temos de fazer o coming out já, não é? E ao contrário daquelas coisas do It Gets Better, nem sempre as coisas acabam por correr melhor. Tudo vai A curto melhorar. prazo. Tudo vai melhorar, nem sempre tudo vai melhorar e há sempre histórias negativas. No entanto, acho que nós devemos sempre tentar, mesmo que não se faça um coming out, nós devemos sempre tentar fazer informação chegar às pessoas. Portanto, abrir-lhes a cabeça mesmo que não seja com o nosso exemplo pessoal, porque podemos às vezes dar exemplos a outras pessoas, podemos ajudar a chegar informação, reencaminhar as pessoas para verem umas séries, uns filmes, lerem uns livros, pôr umas conversas e depois ter umas conversas que não são necessariamente sobre nós, mas que são sobre assuntos que nós temos. Portanto, dá para educar as pessoas às vezes. A página das bichas. Sim. Ou então trazer outras pessoas para terem essas conversas com as pessoas com quem nós gostávamos de fazer coming out. Mas a ideia é de sentir-se sempre segura e pronto, sendo que és uma pessoa jovem, nós supomos teres cuidado porque vais estar dependente, se calhar, das pessoas à tua volta durante algum tempo e, como dizia uma psicóloga que nós temos aqui connosco há algum tempo, de um coming out às vezes não dá para voltar atrás quando as coisas correm mal. Portanto, estamos com dúvidas, às vezes, quando estamos em situações vulneráveis ou dependência, às vezes podemos esperar. Mas pronto, se achas que as pessoas até estão abertas a aceitar-te e se tens uma relação que valorizas e que achas que vais ter apoio, pá, podes sempre tentar, mas sempre com calma, no ambiente certo, com informação, tem controle sobre a forma como isso acontece, não deixes que isso saia no meio de uma discussão. Mas pronto, Sim, o jantar de Natal não é a melhor altura. e... O carro também não. Sim, mas Carro pronto, também vai ver não. o episódio que nós fizemos sobre isto. Epá, Duas infelizmente, perspectivas sobre carros e coming out. infelizmente acho que nós não estamos a conseguir dar uma resposta que é sim ou não, porque acho que também falta Não tanta há. informação e é uma decisão que és tu que tens de Se tomar, calhar a não é? resposta tem que ser prática. Whatever that means. Não, O que é que Não, isso quer porque dizer? pensa nas consequências, o quão grave podem ser ou não, Uhum. e pensa que não há problema nenhum em esperar, por uma questão de praticalidade. Não, e acho que também é importante as pessoas saberem que têm ferramentas disponíveis tanto para si mesmas, para lidar com essa situação, temos apoio psicológico, por exemplo, Uhum. como tivemos cá Falamos dos últimos episódios, nos últimos sim. episódios, e mesmo para os pais, se ela decidir fazer o coming out e vir que os pais estão a precisar de apoio, também a Amplos Sim. faz um... Exemplos de pais que... sim. e faz um seguimento muito, muito bom, quer dizer, se um pai tiver Mas eles têm de estar disponíveis. O se problema os é esse. pais estiverem disponíveis, mas se o pai estiver a trepar paredes E e, também quiser falar com alguém, as pessoas disponibilizam-se para falar, fazem acompanhamento muito bom. E também há outra questão que é,
se calhar, se o problema aqui neste caso, se ela acha que é a religião, há pessoas católicas que são LGBT ou que são aliados e, portanto, às vezes dá para encontrarmos alguns exemplos de como refutar estes argumentos ou mostrar alternativas de que uma coisa não tem de ser incompatível com a outra. Isso há muitas coisas na internet, se tu procurares, mas se não encontrares, tipo, algumas nós mandamos para ti. O Papa não disse recentemente que ser gay nos Ai não pá, é- sério, O Papa- o O Papa Papa disse não é coisa- exemplo para nada. Espera, o Papa disse coisas horríveis recentemente, mas anteriormente tinha dito que Não. ser gay não Não. é uma coisa má, não faz Não. Sim, mas acho não que disse continua a nada dizer que disso. aquilo é Não? tipo... Não, o Papa disse que, quanto muito, que as pessoas têm que ser aceitas como elas são na igreja. Mas isso Mas que não na é... mesma é um problema, não sei. Já não é que não as vamos expulsar da igreja, mas elas continuam a estar a fazer coisas terríveis. Sim, Papa não é... É um grande mito, essa coisa. Mas existem exemplos de Grande- pessoas católicas ou religiosas que Sim, lidam sim, com sim, sim, sim. questões LGBT de uma forma muito mais aberta e saudável. É isto que temos para dizer? No fundo é. Ok. É boa sorte. Não te precipites. Bicha amiga. E conta-nos a tua história. E conta-nos a tua Não, história. não te sintas pressionado, é a tua decisão, não há... Mas pronto, é isto. E pronto, sem Mas- mais... e lá está. Isto é um podcast muito sério. Devagarinho, não é preciso contar toda a gente uma vez. Começar por uma pessoa de confiança. Às vezes as pessoas têm irmãos que estão mais acessíveis que os pais e os irmãos depois conseguem sondar um bocado como é que os pais Eventualmente vai ser uma reagem, se já pro de pensam nisso ou coming não. out. Porque às vezes as pessoas fazem... Mas ela disse que já tem amigos e não sei o quê. Não, mas é que às vezes eu estava a pensar nisso, é que às vezes há irmãos... eu já conheci irmãos... Ou não, que... também há irmãos horríveis. Mas há irmãos horríveis, mas eu já conheci irmãos que estavam à espera, não Sim. é? E depois quando o irmão fez a sair, disse-me, sabes que o pai e a mãe já sabem, eles já me perguntaram, eles estão à espera também. Sim. Não é? Porque pode haver às vezes há surpresas. Há todo tipo de famílias. Então, E sem, pessoas. sem mais, não é? Sem mais comentários, nos despedimos, não é? Certo? Não é mais nada? Certo, acho que não. Ok, então, beijinhos, até ao próximo podcast. Tchau, tchau. Deus!